sejam bem-vindos ao nosso 28º episódio do Formcast, o podcast que dá forma à sua voz. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, corre lá pro Instagram, já começa a seguir a gente aqui, curte, compartilha, manda esse vídeo para alguém que precisa aprender sobre empreendedorismo, sobre motivacional, sobre se inspirar em alguém que tem uma história de vida linda para te contar. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história de uma instrutora querida. E eu preciso contar, gente, porque assim, a gente sempre tem aquelas pessoas que, sabe quando você olha e seu coração já é de primeira? Então, essa instrutora que tá aqui hoje, no primeiro curso dela, foi amor à primeira vista. Eu bati o olho e falei, essa é muito tranquila, ela é muito especial, ela é muito gente boa. Então, é uma honra te receber aqui hoje, Thalia. Pra mim também. Uma honra. Gosto muito de você, você sabe disso, desde a primeira vez. Sim. E eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar alguém a se inspirar na sua história. E ser forte, determinado e correr atrás. E ser alegre como você é. Você é uma pessoa que toda vez que a gente olha pra você, você tá com um sorriso. Não só na boca, como no olhar. E isso traz um ânimo pro nosso dia a dia. É muito gostoso estar na sua presença. Ai, que bom, que bom. Eu fico feliz. Eu espero que eu consiga passar um pouco de mim, um pouco da minha história. E como a minha história e a da Forms, elas estão entrelaçadas com a Michele Santos. Ah, que delícia. Vamos começar contando um pouquinho da sua história. Como foi a sua infância? Como que você chegou no mundo das unhas? Então, eu sempre fui uma criança muito determinada, gostava muito de estudar. E eu achava que eu ia ser empresária quando eu fosse adulta. Eu brincava disso. Acertei. E eu considero que a gente tem uma profissão que é um empreendedor, é empreender. Sim. Né? A gente entra achando que vai ser manicure. Né? Começa fazendo unha achando que vai ser manicure, mas na realidade a gente é empresária. Claro. Na área da beleza. E eu brincava com cartão de crédito, eu brincava que eu comprava uma empresa, que eu vendia uma empresa, era essa a minha brincadeira. Olha só, comprava e vendia uma empresa. Será que daqui sai uma franquia? Será? Pode ser, né? Eu tô aí pra tudo. Vamos jogar pro universo. Vai que ele quer. Comprava e vendia empresa, então o nome disso é franquia, querida. O nome disso é franquia. E assim, eu nunca quis ficar na cidade onde eu morava numa cidade muito pequena, né? Chama Mamptuba, e tem 3 mil habitantes. E eu achava que aquele lugar, ele me limitava muito. Eu não tinha nascido pra ficar lá. Então... Você já pensava isso com quantos anos? Eu tinha uns 12, mais ou menos. Já tava, determinada. Eu sempre fui uma jovem senhora. Eu brinco que eu sou uma jovem senhora. Você me falou isso no primeiro curso. Porque a minha mentalidade, ela é, assim, além da minha idade. E eu gosto de pensar isso pelo lado muito positivo. Né? Eu gosto de aprender com o erro dos outros. Eu gosto de observar, escutar conselhos. Então, eu escuto muito o que você fala. Absorvo todo o conhecimento que você transmite pra gente, né? E eu acho que como instrutora, a gente tem que estar sempre aprendendo, né? E ter bons exemplos, né? A gente tem exemplos ótimos e você continua trazendo bons exemplos pra gente seguir e inserir isso na família, sabe? Porque eu acho que a Formas é uma família. A gente, como instrutora, a gente consegue se ajudar demais. E, enfim... Falo muito, né? Não. Tá. Com 12 anos, você já começou a acreditar que não era lá seu lugar? Como que você saiu de lá? Como que foi? Então, eu casei com 16 anos. Com o meu primeiro namorado. Morava lá? Que morava lá. Você também? Eu também. Então, com 12 anos, você já queria sair de lá, mas ainda ficou? Ainda fiquei, sim. 12 anos. 12 anos. Meus pais estão aqui, eu preciso ficar aqui. Preciso. Enfim, eu queria estudar. Eu queria fazer faculdade naquela época. Eu achava que a faculdade ia ser a minha abertura de mundo. Uhum. Com 16 anos, eu terminei o ensino médio. Então, ou o meu pai pagava algum lugar pra mim ficar enquanto eu fizesse a faculdade, ou eu casava. Porque eu já namorava já. E o meu namorado, nessa época, morava em Canela. Trabalhava em Canela, né? Ao lado de Gramado. E lá tinha faculdade. Então... O que eu pensei? Bom, meu pai não vai me ajudar. Eu vou tirar uma boa nota no Enem e vou me mudar. E eu fiz isso. Eu tirei uma nota excelente e eu consegui passar para nutrição. Que legal. Só que não era bem isso que Deus queria para mim.
Porque eu perdi o tempo de enviar os documentos e eu perdi a bolsa. Eu não tinha internet lá, eu me mudei pra lá, eu passei uma situação muito difícil, logo que a gente casou, que a gente não tinha nada. Então, eu não tinha internet, não tinha nada, eu não conseguia a bolsa, eu perdi a bolsa. Foi uma frustração bem grande, assim, pra mim naquela época, né? Fiquei bem chateada. Mas eu disse pra casa, eu não volto mais. Agora eu vou baixar a cabeça e vou trabalhar. E o meu esposo, hoje a gente olha pra trás assim, é um orgulho danado, porque a gente conseguiu construir tudo junto. Bom, né? É bem emocionante, assim, se tu parar pra analisar, né? A gente às vezes não olha pra trás, né? A gente tem mania de sempre achar que tá faltando, Não tá, mas na realidade. sem lembrar de onde a gente saiu, né? Na realidade não, porque a gente sai de um lugar de um ponto zero ou até abaixo de zero, né? Uhum. Quando a gente começa sem nada e consegue construir as coisas trabalhando pesado, assim, trabalhando duro. Você emocionou? Um pouquinho. Porque realmente a gente não para pra pensar. A gente não para. Como que começou as unhas? As unhas começaram da frustração de trabalhar com o meu esposo. Então, quando você viu que você precisava trabalhar, você foi trabalhar com ele? A gente trabalhou muito tempo no ramo de gastronomia. Ele trabalhava como garçom, eu era caixa de restaurante. Trabalhei como vendedora. Eu trabalhei em várias coisas, assim, mas aquilo não fazia muito sentido pra mim também. Uhum. E aí, a gente decidiu abrir uma empresa juntos. Com 22 anos. Eu tinha 22. Uhum. Logo que a gente abriu uma empresa de uma panificadora. Uhum. Que tá funcionando até hoje, tá super, super bem. Ele administra. Em Canela. Em Canela. Ele Tem que ir lá administra. comer um... Vai lá. Tá linda. Hoje a gente conseguiu deixar ela do jeito que a gente queria. Eu gosto muito de decoração, então eu repaginei todo lugar e agora tá maravilhosa. Vai ser um prazer te receber lá. Legal. Tomar um cafezinho contigo lá. Uhum. Quero. E a gente começou um negócio junto, mas os dois eram muito novos, né? Às vezes a gente não sabe lidar muito bem. Os dois juntos, muito cabeça duras. Os dois querem mandar. Os dois são dominantes. Os dois querem decidir tudo. Os dois querem dar a última palavra. Aham. Isso aí. Por aí. Então, não fazia bem pro nosso relacionamento, sabe? A gente se dá muito bem, mas não fazia muito bem pro nosso relacionamento, porque ele tava desgastando muito. Eu disse, cara, eu amo a área da beleza. Eu amo maquiagem, eu amo unha. Eu amo tudo que tá relacionado à área da beleza. Eu acho que a mulher, quando ela tá bem arrumada, ela se sente mais confiante, ela se sente melhor, ela sente que ela faz o que ela quiser. Dona do mundo. Uma mulher bem arrumada não quer guerra. O ditado já fala, não quer guerra com ninguém. Não, então ela tá preparada pra tudo. E eu queria muito trabalhar com isso. Trabalhar com mulheres. E aí eu fiz um curso de maquiagem antes da pandemia. Uhum. E a minha professora disse, não, tu faz muito bem. Bem novinha nas unhas, hein? Bem novinhas. Um bebezinho. Você tá bebendo a unha, hein? Já tá trilhando caminhos altos, hein? Mas é porque eu tenho uma boa mentora, né? Vai, conta. Fez um curso de maquiagem. Fiz um curso de maquiagem. E eu tava super bem. Eu vou arrasar agora. Agora eu me encontrei. E aí veio a pandemia. Eu não esqueço que a gente tava no salão, a mulher tava tomando uma cuia de chimarrão, assim. Tava com a cuia na mão, tomando chimarrão. E ela, pega aqui, não sei o que, toma. Tá, aí eu disse, não sei o que, por causa do Covid. A gente brincava. Isso foi em fevereiro, acho. Março, fechou tudo. E eu não consigo esquecer a cena daquela mulher tomando aquele chimarrão bem tranquila, porque depois disso, minha filha, ninguém pôde mais dividir chimarrão. E aquilo ficou marcado. E eu disse, não, essa área é muito sazonal. Eu não quero algo assim, eu não me sinto confiante pra trabalhar numa área assim, muito sazonal, que tu não sabe, pode acontecer. E vai que acontece uma pandemia de novo. Como é que faz? Né? Eu quero levar isso como profissão. E apesar de a gente já ter uma empresa que estava funcionando, que estava consolidada, eu queria começar do zero. É meu isso aqui, eu vou fazer o meu. E eu comecei a fazer depilação nesse lugar. A gente tinha menina que fazia acrílico lá. E eu tinha uma menina que fazia acrílico lá. E eu disse, cara, essa técnica é incrível. É linda essa unha. Ela faz bem. Eu vou incomodar ela pra ela me dar um curso.
Eu vou incomodar ela. Eu vou incomodar ela pra ela me dar um curso. Porque ela não dava curso. E ela falava, ai, mas é muito difícil. E eu, não, mas eu sei que é difícil. Mas eu fiz ela ficar com dó de mim. Eu disse, pelo amor de Deus, eu trabalho com meu marido, eu não aguento mais. Eu quero uma profissão. Eu quero uma profissão pra mim, por favor. E aí eu fui fazendo depilação. A depilação era laser, eu ia todo mês lá. Então todo mês eu ia lá e pedia pra ela me dar o curso. Até que ela disse, tá, eu vou pegar outra menina que também tá interessada e eu vou fazer um curso em dupla pra vocês. Oh. E foi o meu primeiro curso de unhas. E eu fiz uma unha linda. E ela disse, olha, você tem talento. E eu disse, eu acho que eu tenho. Porque a unha ficou muito bonita. E ela falou, continua fazendo, não desiste. Porque a tua unha ficou realmente muito boa. Só porque ali, eu via que a unha ficou muito boa, mas a cutícula era horrível. A cutícula era uma negação. E eu não estava satisfeita com aquele curso, eu não estava satisfeita com a minha unha, e eu demorava 6 horas para fazer um alongamento de unha. O acrílico estava bom, mas quando você olhava, o resultado final não era o que você Não queria. era o que eu queria. E aí eu comecei a procurar, eu disse, eu preciso fazer um curso com uma pessoa muito boa. Eu preciso fazer um curso com uma pessoa muito boa. E eu fui pra internet procurar. E eu achei a Michele Santos. Eita, nós. E eu comecei a olhar o Instagram, eu comecei a olhar os vídeos, eu comecei a assistir os stories, porque eu queria fazer um curso com uma pessoa que eu realmente me identificasse. Ó, viu? Eu queria, olha o que ela falou, eu queria fazer um curso com alguém que eu me identificasse. Ou seja, se você só posta unha, só conteúdo no seu Instagram, mas não aparece lá, como é que a pessoa vai se identificar com você? Então, a gente entender que hoje a gente não vive mais a era do produto, do encantamento. Hoje a gente vive a era do movimento de marca. Ou seja, as pessoas querem se conectar com alguém. Elas não compram um produto, elas compram uma história. Entendeu? Ela queria alguém que ela se identificasse. Mesmo ela vendo o vídeo das unhas, as fotos das unhas, ela ainda queria mais. Porque não foi só a unha que me trouxe até você. Muito bom você falar disso. Porque eu queria alguém que tivesse uns valores parecidos com os meus. Eu queria trabalhar com uma marca que tivesse bons valores, porque a gente tem várias profissionais no mercado, né? E realmente muito boas. Sim. Mas os valores não são os mesmos, né? E eu disse, eu vou fazer o curso com a Michele. Foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Que bom. Foi eu incrível. lembro até hoje do curso. E assim, foram 3 dias que eu saí de lá com a minha cabeça assim, meu Deus, e agora? É muita coisa e eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou seguir o que essa mulher falou. E eu me lembro que tu falava não só sobre unhas, era sobre empreender realmente, era sobre ter uma profissão que tivesse uma carreira, que tivesse um passo a passo, que a gente tinha crescimento, como crescer. E eu saí de lá já com a minha mentalidade de que, no início, muito iniciante, que eu ia sair e eu ia ser instrutora, e eu ia dar cursos, e eu ia ensinar as mulheres a fazerem as unhas lindas, mas também ensinar elas o papel delas, porque a gente não é só manicure. A gente transforma a vida tanto das clientes quanto das alunas. A gente leva autoestima. A gente leva liberdade financeira para as nossas alunas. E vou te falar a real, de verdade. Você sabe que eu não preciso falar o que não é verdade. Naquele curso eu tinha certeza que você ia ser minha instrutora. Você me disse isso. Você disse que você vai conseguir. Eu sabia. Naquele curso, quando eu bati o olho em você, quando eu vi a unha que você fez, aquela conexão que a gente teve uma com a outra, eu tinha certeza que você ia ser a instrutora da marca. E eu tenho uma insegurança, eu tinha uma insegurança muito grande em mim e no meu potencial. E você ter visto isso em mim me ajudou muito. Porque às vezes a gente não tem o empurrãozinho, e esse empurrãozinho hoje é o que eu faço com as minhas alunas. Porque a gente sente o potencial da pessoa, né? E às vezes enxerga muito mais do que ela mesma. Exatamente, eu tenho muita facilidade para isso. De ver na pessoa o potencial que ela tem, que ela não tá vendo. E assim, porque assim, é fácil você identificar o potencial de uma pessoa e falar para ela. Mas muitas das vezes elas sabem disso. E a maioria das que tem um potencial muito grande não sabe. E eu sempre fui de olhar, falar, olha, você vai mais longe do que você imagina. Olha, você é muito boa nisso. Olha, você é muito capaz. Se eu fosse você, pegava firme. Foi assim Foi isso que aconteceu. Eu nem cogitava ser instrutora, eu nem cogitava. Eu só achava que não, eu ia fazer unhas. Eu fui no curso para aprender a fazer unhas e eu disse, opa, como assim? Não, mas isso aqui tem muito potencial. É totalmente diferente do que eu imaginei. E eu acho que essa rapidez nesse crescimento veio dessa mudança de mentalidade. Porque
Porque apesar de já empreender em outro ramo, não tem nada a ver um ramo com o outro. Muda muito. Muito. Muda muito. São estratégias diferentes, pensamento Tudo. diferente, linha de raciocínio. E eu era uma bebê, eu ainda sou, ainda me considero uma bebê, eu tenho muito que aprender. Não, peraí. Você chegou faz pouco tempo. É. Tem muito que aprender, todos nós temos, mas você tem muito para ensinar. Muito. Hoje eu entendo isso. Eu perdi um pouco da insegurança, graças a Deus, que eu tinha no meu potencial, né? E eu consigo visualizar uma outra Thalia, que eu não conseguia enxergar lá. Que bom. E depois disso, bom, é só Forms. Portanto que eu fui a primeira a levar Forms. A Forms recente tinha sido lançada e eu cheguei lá e o Reinaldo acho que se apavorou, porque a menina comprava sem parar e eu fiz todo mundo comprar aquele dia. A verdade, na loja. Aham. O Reinaldo deve ter dito a melhor coisa do mundo pra essa menina ter aparecido aqui, porque ela fez todo mundo comprar enlouquecido. Isso aqui é muito bom, gente. Nossa, isso aqui é maravilhoso. E essa cor? Não, olha Isso aqui. Olha esse molde. Então, eu faço isso. Portanto que ontem no curso, tinha 2 meninas que não são instrutoras. Eu disse, vem cá, como assim vocês não são instrutora ainda? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo na vida de vocês? Estão esperando o quê? E eu vejo isso. Às vezes as pessoas que estão próximas, né? Não conseguem enxergar o que a gente pode fazer na vida delas. Mas quando a gente vem mais de longe, vem sem nenhuma... despretensioso, assim, né? A gente enxerga quanta coisa boa tu já fez na vida das instrutoras, né? Fico feliz. Eu também, muito. Como que foi depois do curso? Você voltou e as unhas melhoraram? As minhas unhas melhoraram muito. A minha mentalidade a respeito de cutilagem melhorou muito, porque a minha cutícula era péssima. E aí eu conheci outras técnicas, né? O Gel X, que hoje eu uso bastante em mesa. É muito rápido, muito É muito bom. rápido, muito bom. Unhas ruídas, assim, né? Nossa, A gente faz rindo. Sorrindo. E uma vez era uma tristeza. Encaixar um molde era um sofrimento. Nossa Senhora. Hoje eu sei encaixar um molde em unha ruída, né? Mas naquela época eu nem imaginava como fazia. Então, as minhas unhas ficaram cada vez mais incríveis. Aí eu comprei um curso online teu, porque a gente esquece algumas coisas. Então, vai lá. Normal. Fiquei 1 ano naquele curso online. Aquele curso me dava muita base. Fiz o curso. Depois disso, foi assim, só fui fazendo curso. Todo ano. E eu me lembro que tu falava assim, não parem de fazer curso. Façam 2, 3 cursos no ano. E eu fazia 2, 3 cursos no ano. Depois disso, eu conheci a Kelly Menon. E acho até engraçado. Aí melhorou muito a cutícula. Aí melhorei muito a cutícula. Porque o que me incomodava era... Eu queria uma cutícula perfeita, que eu via as fotos e eu queria... E aí, nesse tempo, assim, tu me lança uma bomba que tu não ia mais dar curso. E eu, como assim a Michelle não vai mais dar curso? Tá doida? Mandei mensagem no WhatsApp desesperada. Como assim não vai mais dar curso? Não, é o curso iniciante que tu já fez. Eu, então tá bom. Então tá. A formação você vai. A formação eu quero ir. E foi muito engraçado, porque eu fui trabalhar em um lugar que a gente só trabalhava com unhas. E foi uma experiência legal. Mas igual, os valores não estavam fechando. Entendi. Uhum. E eu disse, o que tá acontecendo? Eu não tô tão feliz aqui nesse lugar. E isso é importante. Portanto que hoje, quando as meninas vão começar a trabalhar comigo, eu sempre questiono elas. Eu converso com elas, eu tento entender como é que é com a família, como é que é a vida delas, como é que é o relacionamento delas, porque isso é importante pra mim. Seus valores combinam com os meus, porque se não combinar, você vai vir e depois você vai embora. Então... E você vai embora e eu não quero isso, porque eu tenho um amor também pelas pessoas que trabalham comigo. Então, eu quero que a pessoa fique, né? E você lançou aquela bomba que não ia mais dar curso. Eu fiquei desesperada. Como assim? Eu quero ser instrutora da Michelle. Ela tá doida? Ela tá doida. Ela não vai dar curso? Sim, pra mim ela vai dar curso. E aí, eu conheci a Kelly. A Kelly foi fantástica também no meu crescimento, né? Então, a Forms, você tem instrutoras fantásticas, assim. Graças a Deus. Com talentos, cada uma com seu talento. Cada uma com o seu. Uma desenvolve isso, outra desenvolve isso. E todas são maravilhosas. Todas as que eu conheci até hoje, porque eu ainda não conheci todas, são ótimas. E a Kelly mudou minha cutícula. Melhorou vários pontos que eu ainda precisava, porque a gente acha que já tá boa, mas não ainda. Sempre tenho que melhorar. Ontem você melhorou muita coisa também. Muita coisa. Surreal, assim, ó. E, enfim, as unhas... É uma experiência pra mim que eu nem acredito. E mês que vem eu vou conhecer o Isaac. Vai conhecer o Isaac. Eu não ia ir, mas eu vou ir. Como que eu não vou ir no Isaac?
Tem que ir, não tem Tem jeito. que ir. A gente vai chegar lá, mas vamos lá, que a gente ainda tá aqui no meio do caminho. Pessoa. Saiu, começou a fazer cursos, e como que foi a abertura do seu salão? Essa você não contou ainda. É verdade, meu Deus. Eu me emocionei. Vamos voltar. Eu trabalhava em um salão, e aí os valores não estavam fechando. Despretensiosamente, a pessoa que era a dona do salão chegou pra mim, tá, e você não quer montar seu salão, não? Você não tem vontade? Ela chegou me questionando, assim, e eu não tinha pensado nisso, né? E ela botou uma reflexão na minha cabeça. Eu entendi que... Por que ela me perguntou isso? Será que ela tá vendo o potencial de novo que eu não tô enxergando? E eu disse, eu acho que ela tá vendo. Então, eu parei, me organizei, chamei ela pra conversar e disse, realmente, você me fez pensar, e eu tô vindo... Aqui tá longe da minha família, não tem necessidade de eu ficar vindo tão longe, eu vou procurar um espaço perto da minha casa. E eu achei um espaço do lado pertíssimo do estabelecimento onde a gente já tem negócio. Então, Da padaria. Da panificadora. E aí, foi fantástico, assim. Eu fiquei 4 meses lá, 5 meses. Eu fiquei 5 meses lá e eu tive que mudar para um espaço maior. Caraca! Então... Gente, olha só, pensa isso aqui. Você abre o negócio hoje, daqui 4 meses você tem que mudar porque você cresceu. Não cabe mais. Uau, muito bom. Não deu mais. Eu abri o espaço. Eu vou ir sozinha, né? Como que eu ia chamar outras meninas? Não, eu vou ir sozinha porque eu sou muito chatinha, assim. E aí eu fui sozinha trabalhar e a minha agenda ficou lotada. Eu trabalhei 1 ano nesse salão, e não vinha, as clientes não vinham. E tudo bem. Só porque eu me mudei e começou a vir enxurrada de cliente. Que loucura. E eu não dava conta. Aí você chamou outras pessoas. Aí eu fiz a formação. Ah. Aí eu fiz a formação. E aí a coisa começou a só ir. Foi um caminho muito legal. Eu me mudei pra lá. Em março eu fiz a formação. Eu me mudei em dezembro. Uhum. Dia 31 de dezembro. Vamos lá. Em dezembro você mudou. 31 de dezembro eu mudei. Em março você fez a formação. Em março eu fiz a formação. Em maio eu tava com um contrato de aluguel já da outra sala já. Uau. Caraca. E aí eu comecei a correr atrás de gente pra me ajudar. 4 meses. 4 meses. E pouquinho, porque você... 4 meses. Foi uma loucura. Eu fiquei lá mais um tempo, porque daí eu reformei toda a sala. E eu fiz um trabalho assim, que eu queria um espaço aconchegante, eu queria um espaço que fosse, ao mesmo tempo que fosse elegante, fosse aconchegante, sabe? Uhum. E as clientes entram e dizem, meu Deus, parece que eu tô no Castelo da Cinderela. Ai, que delícia! Tipo, Bridgerton. Olha, você sabe o que é? Cara, eu sempre lembro do espaço da Natália Beauty. Quais são as emoções que você sente ali? Te remete muito a essa coisa da nossa infância. E, isso aí. Gente, se você quer ser feliz, volta lá na sua infância pra você Volta ver. Aquela sensação de criança, Disney, assim. de princesa. Por mais que a pessoa tenha tido uma infância feliz, a nossa infância é o lugar onde a gente tem mais esperança na vida. É o lugar onde a gente tem mais sonhos. É o lugar que você sonha... Você tá brincando, você tá sonhando. Você tá estudando, você tá sonhando, né? Isso aí. Então, tudo que remete à nossa infância traz uma sensação muito gostosa, né? Maravilhosa. E eu queria que elas se sentissem bem lá dentro. Então, elas entram e elas falam, meu Deus, parece que eu tô em Bridgerton. Parece que eu tô no Castelo da Cinderela. Eu tenho uma cliente que gosta de dizer que é o Castelo da Bela e a Fera. Ela diz, só falta o Bully cantar. Que legal. E assim, delícia. Demorou muito pra mim chegar naquele processo. Eu fiquei 3 meses preparando o espaço. Demorou antes muito. de me mudar. 3 meses, amiga. Peraí. Ó a filha da Michelle aqui. Peraí, é miojo. pra ontem. Que é pra ontem. 3 minutos tem que estar pronto. Peraí, 3 meses não demorou, não. Não, mas eu sou bem assim. Botei a ideia na cabeça, amanhã tem que estar pronto. Em 3 meses estava pronto. Em 3 meses estava pronto. Deu um trabalhão. Eu botei tanta gente pra ralar. Eu digo assim, ó, quem tá perto de mim, se prepara, vai trabalhar muito. Eu boto todo mundo pra trabalhar. E depois da formação, além de todos os contatos que eu fiz lá, porque as meninas foram muito receptivas, né? Abriu um leque na minha cabeça. Eu troquei muita ideia com todas elas, assim. E eu cresci muito por causa disso.
Porque eu fui Conexão. aberta. Eu fui Foi muito aberta. É sobre isso. É sobre isso. E eu acho que a gente tem que ir aberta. A gente não pode ir com o rei na barriga em nenhum lugar que a gente vai. Diferente do que a gente já construiu. Eu fui muito aberta, igual eu vim pro workshop muito aberta. E eu conheci outras pessoas maravilhosas ali. E igual eu vou ir pra formação muito aberta para conhecer outras pessoas incríveis também lá. Quando a gente realmente se propõe a fazer algo e assim a gente se coloca no lugar de aprendiz, você aprende muito. Muito. Agora, se você já chega como sou eu que vou ensinar, eu sou a boazona, aí muitas portas se fecham. Não dá pra ser assim, sabe? A gente tem que ser receptivo. E, portanto, que ontem as gurias, como assim a Madina vai jantar com a gente? Eu disse, eu convidei, ela quis ir. Ela vai ir jantar. Pronto. Por que não? Ela é um ser humano normal. Às vezes a pessoa só quer sair pra conhecer o lugar, conhecer alguma coisa. E tu tá lá, não, eu não vou chegar nela porque ela é professora. Chama pra jantar. O máximo que eu vou receber é um não. Pronto. O máximo. E se ela for, que ótimo. E foi ótimo. Tá vendo? Isso é muito bom, porque você é assim. Você é totalmente espontânea, chega, fala, é livre. Você é dominante com influente, né? Então tem muita facilidade para conversar, muita facilidade para persuadir as pessoas a fazerem o que você quer. Eu tento ser boazinha quando eu faço isso. Tá vendo? Mas também gosto de tudo para ontem. É um perfil que eu gosto muito de lidar. Mas tá, qual foi o dilema ali quando você chegou no seu espaço? Ok, tô aqui e agora? Teve alguma dificuldade? Teve algum desafio maior? Como que foi? Isso tem quanto tempo? Peraí que eu sou ruim de cálculos. A formação que você foi em 2024. Isso? Cara, foi ontem? Março. Foi ontem? Foi tem ontem. nem um ano ainda de salão. Foi ontem. Não tenho um ano de salão. Eu tenho 3 meninas lá, trabalhando. E não é uma cidade grande. Não é uma cidade grande, sabe? Às vezes eu falo, isso aqui tá me limitando. Mas eu fico pensando, isso aqui tá me limitando. Calma. Respira, criatura. Porque você pode sair de lá para dar seus cursos também. Calma. Exatamente. Então, e aí, nesse sentido, eu tô tentando dar uma acalmada, porque eu sou muito agitada, eu tenho sonhos muito grandes. E tá tudo certo. Isso. E o que você falou da criança é muito, muito verdade. Porque a gente chega sem maldade, a gente aprende com os outros, a gente chega sonhando, acreditando, feliz. E se a gente seguir esse passo a passo, dá super certo a nossa vida. Mas a gente julga tantos outros que daí a gente não quer ser julgado também, né? Então não dá pra ficar julgando o outro. Cada um faz do seu jeito. Se você não quer ser julgado, não julgue. Né? Você é muito espontânea. Tem gente que aponta isso pra mim. Fala, você é muito espontânea. Não gosta, às vezes, do meu Isso jeito. É bom. Mas ser espontâneo é bom. Nem Qual todo que é o mundo vai problema? gostar e tá tudo certo. Não precisa. Eu não vou agradar todo mundo. Tem que fazer. Hoje você tá, então, com 4 colaboradoras. O momento de... Eu sempre pergunto para as meninas, quando foi que aconteceu o eu quero dar curso? Mas você já contou. Você nem queria dar curso. Alguém que falou para você, ei, você pode ser instrutora. Michele, a Michele chegou, oi, você pode ser instrutora. Porque eu te via naquela sala, indo de mesa em mesa, dando conta de 30... Acho que tinha 30 e poucas alunas, era 33 alunas. E você dava conta. Com uma iniciante, com várias iniciantes lá, entende? Que é muito difícil. Uhum. E eu via você dando conta daquela gentarada toda. E eu, gente, essa mulher é incrível. Quero ser, um dia eu vou conseguir fazer isso aí. Eu achava aquilo o máximo. Eu te admirei muito naquele momento. E eu vi que eu ia conseguir. Pode ser que não com 30 alunas, né? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Pode ser com 200. Ai, Jesus. Pode ser uma palestra linda. Pode ser, né? Vai que... Se Deus mandar, a gente vai. A gente não nega palco. Eu já palco. aprendi. Isso. A gente não nega palco. Mas eu achava aquilo lindo. Aquela fluidez que você tinha dentro da sala. E a facilidade que você tinha para ensinar. Então, eu via que eu poderia fazer aquilo, que eu gostaria de fazer aquilo. O que você acha que as unhas trouxe para sua vida? As unhas me trouxeram... Porque as pessoas normalmente vêm por dinheiro, né? Para melhorar a qualidade de vida financeira. É uma realização pessoal muito grande para mim. Então, ela veio para me completar de verdade. Porque o dinheiro não é tudo. O dinheiro, ele resolve muitas coisas, mas ele não traz felicidade para ninguém. Então, não adianta passar por cima dos outros para chegar no ponto que tu quer. Para chegar no dinheiro, porque não vale a pena. Vai chegar lá sozinha e não vai ter ninguém. Não vai ter ninguém junto com você.
Então, o mundo das unhas, realmente, ele veio para me satisfazer pessoalmente e para me dar essa alegria, esse prazer que a gente tem todo dia de trabalhar, de mudar a vida de outra pessoa para melhor. Que delícia. Então, não é pelo dinheiro que eu vim pro mundo das unhas. Foi para mim ser autossuficiente como pessoa, como empreendedora, porque eu queria empreender na área da beleza e eu queria que fosse diretamente, assim, com mulheres. Conversando com você, ouvindo um pouco dessa história, a gente sente que você tem um poder de unir as profissionais, Sim. unir as pessoas, porque você está sempre honrando as outras. Sim. Já pensou no que você vai fazer para fazer isso aí? Assim, eu tô tentando, porque mesmo a gente é uma família muito unida, eu vejo que as meninas são muito unidas. E elas têm que esquecer as picuinhas, os tititis, porque cada uma é maravilhosa. Não precisa competir. Dentro do nosso meio tem muita competição. Não precisa competir dentro do nosso meio, porque tem espaço para todo mundo. Tem realmente espaço para todo mundo, se quiser. E se unir é muito mais forte. A união, ela vai trazer um nome muito maior a tudo. Então, a Michelle é uma, a Michelle com mais estruturas é outra, e é uma família, é um exército, como você falou. Exatamente. Então, um soldado só, ele não faz nada. Agora, um exército... Muda tudo. Eu estava conversando com as meninas, não lembro se você estava ali na hora que a gente estava conversando sobre isso, mas a gente estava conversando sobre essa coisa de realmente ver o lado bom das pessoas sem estar preocupado com fofoquinha, eliminando as interferências. Isso. Eu imagino que se nós nos unirmos de verdade, totalmente contra as fofocas e as brigas, Nails. Imagina que nós somos um time de mais de 220 pessoas, agora nós temos mais uma turma aí de mais de 70. Imagina nós nos unirmos de uma forma que, poxa, a gente está focado no crescimento, em evolução como pessoa, em evolução na nossa profissão. A gente não tem tempo para fofoca, a gente não tem tempo para ficar cuidando da vida dos outros. Você imagina o que a gente vai fazer na nossa profissão em 5 anos? Imagina o Mundo Nails daqui 5 anos, com esse exército de coisas boas que a gente está fazendo nesse momento, criando. Eu acho que a gente consegue atingir o objetivo que é fazer as clientes terem confiança no trabalho, porque eu recebo muita cliente com diversos problemas. Então, a gente precisa melhorar muito o nível da manicure. Ela precisa entender que ela tem que melhorar o nível dela para entregar confiança para a cliente. E não acabar com o serviço, porque hoje as clientes chegam, eu não vou fazer uma esmaltação em gel porque já estragou minha unha. Uhum. Então, isso é um problema que a gente consegue resolver. Todas juntas, melhorando outras manicures. Olha só, se a gente consegue o nosso exército, vamos lá. Vamos viajar aqui no nosso exército. Se a gente pega o nosso exército e começa a trabalhar só isso, tipo, cara, ao invés de ficar falando mal de outras técnicas, de outras profissionais, vamos ajudar. Porque, assim, as pessoas têm medo. Eu vou ensinar ela e ela vai virar minha rival. Ela vai competir comigo. A gente vai ter que competir. Cara, é isso aí que você falou. Tem um monte de gente hoje que não quer fazer alongamento, não quer fazer esmaltação em gel porque alguém fez mal feito lá atrás. Diversas vezes. Eu já fui em 3 profissionais. Ninguém resolveu o meu problema. A minha unha ficou horrorosa. A minha unha não durou. A minha unha ficou danificada. E realmente a gente tem muito problema hoje ainda. E aí, como é que a gente convence essa pessoa? É muito difícil convencer essa pessoa. Seria bem mais fácil. Tem que ter um baita de um posicionamento para conseguir convencer. Entendeu? Hoje eu consigo convencer. Mas não foi fácil. Não é fácil. Foi construindo um posicionamento muito forte. Hoje eu sou referência lá. Mas para chegar nesse ponto... Olha, se as pessoas... Se vocês parassem, você que faz... Não todas, graças a Deus. Mas se vocês parassem de discutir na internet, de preocupar com a vida do outro, de falar quem fez isso ou deixou de fazer, quem casou, quem deixou de casar, quem traiu o marido, quem deixou de trair. Coisa que não tem nada a ver com a sua vida, não tem nada a ver com isso. Se você cuidasse de melhorar a sua técnica e melhorar a técnica das suas colegas, cara, o Mundo Nails ia muito pra frente. Muito mais do que a gente já vai. Porque, assim, a gente corre atrás de produto, a gente corre atrás de tecnologia, a gente corre atrás de especialização, a gente corre atrás de união, mas enquanto a fofoca e a maldade continuar, a gente se torna cada vez mais fraco,
Porque o tempo que eu deveria estar gastando em outras coisas, a gente está gastando em melhorar, em tentar apaziguar uma conversinha fiada. Não, é ridículo. Olha, Quem tem tempo pra isso? pois é, tá com a agenda vazia, né? Não pode, não é possível. Ou Tá ficar com a agenda olhando. vazia, Ou tá ficar, com a agenda vou ficar vazia. olhando o history das colegas. É. Pra ver o que estão fazendo. Ai, essa daqui. Esse trabalho. Ui, que trabalho feio. Dá um zoom. Ai, tu viu o trabalho da fulana, que horrível. Olha aqui que horrível o trabalho da fulana. Não, Sai e aí não vai muito longe, não é só isso, não. Isso aí Esse é o o básico. básico. Eu Ai, digo, não sei quem eu não largou do consigo marido. acompanhar a vida Ai, de não sei ninguém. quem voltou com o marido. Cara, quem largou, que voltou? O que você tem a Tô ver com nem isso? Tá aí. dormindo lá com o marido de alguém? Pelo amor de Deus. É você que tá dormindo? É você que tá dormindo com o marido de alguém? Não é. Então, segue sua vida. Eu falo, graças a Deus, se uma das coisas que me ajudou a chegar onde eu estou foi, eu não tô nem aí pra Isso essas aí. conversinhas. Olha, quando eu fico sabendo é porque alguém me contou. E chega e me conta, porque eu não vou atrás de A gente fica fofoca sabendo. das unhas. A fofoca, ela vem, ela sempre vai vir. Mas daí tu bota uma pedrinha em cima dela e ela morre ali. Se todo mundo colocar uma pedrinha, ela não vai longe. É uma bênção. É uma bênção. Mas não, as pessoas querem continuar falando. Eu acho que resolve muita coisa. Tu botar uma pedrinha ali em cima e dizer, tá, e agora? Vamos fazer um workshop juntas? Pensa. Vamos fazer um curso juntas? Ei, alguém de Goiânia me chama pra fazer um curso aqui, que eu amei essa cidade? Ó, convite. Entendeu? Bora. Ela já é referência na cidade dela. Pensa. Junta duas referências, vai dar Minha um curso cutícula top. é excelente. Minha unha é maravilhosa. Minha unha é maravilhosa. Acabei de passar por Murieva Madina, querida. Me deu parabéns, ganhei chocolates. E, assim, a gente tem que pensar nisso, crescer. É o crescimento que tem que vir desse contato. Ah, eu vou fazer um workshop pra ir lá cuidar da vida da fulana, da ciclana. Eu quero ir lá pra fazer parceria. Pra crescer. Então, mas isso é enraizado desde o início. Vai porque ser muito você difícil. falava muito... Exatamente, mas você falava em todos os seus cursos e eu acho que a gente, como instrutora, não pode esquecer de passar para nossas alunas. Olha só, o trabalho da fulana não te interessa, cuida da sua vida, nunca fale mal de outra profissional. Quando a cliente vir falar mal de outra profissional para você, você diz, ela é ótima. E a cliente vai parar, isso porque que eu falo. ela vai sair falando mal de ti também. É exatamente isso que eu sempre falei nos meus cursos. Você sempre falou Sabe isso nos por seus quê? cursos. Porque eu tenho instrutoras que são assim, que, cara, elas têm uma potência, cada uma com a sua, que eu penso assim, cara, se essas duas se juntassem, Eu vejo elas iam também. dominar o mundo. Mas elas são brigadas, sabe por quê? Porque aí uma vinha, fazia a unha de uma cliente, a cliente falava, não sei quem falou isso assim de você. Aí ela ia, e falava dela também. Aí essa mesma cliente ia lá na outra e falava, a pessoa lá falou isso assim de você. Aí a outra falava, mas ela é uma vaca, ela é isso, ela é aquilo. Cara, ao invés de colocar pedra, elas estavam Continuava. Aí continuava, picuinha. E picuinha, aí se criancinha. tornaram inimigas que Sim. hoje ninguém se fala. E eu imagino, eu fico pensando, um curso das duas juntas. O Brasil inteiro vai. O Brasil inteiro ia. E aí, por que não vão? Tá perdendo dinheiro, Estão perdendo dinheiro. tá perdendo reconhecimento, tá perdendo a oportunidade de trazer uma liberdade financeira para outras pessoas porque deu conversa para os outros. Isso aí. Só por Então, isso. E muitas das vezes eu tenho alunas que chegavam em mim e falavam assim, aquela instrutora sua fala de você, falou isso e isso de você. Nossa, sério? Cara, eu amo o trabalho dela. Eu acho ela uma pessoa batalhadora, forte, determinada, amo o trabalho dela. Pronto, é assim que eu corto uma fofoca. E pronto. Que é melhor que isso. E aí, o que a pessoa vai continuar falando? Não vai falar mais nada. Porque não vai ter leve trás. Ô, gente, vamos parar com leve trás na unha, nas Pelo amor de unhas. Deus. Vamos parar de cuidar da vida do outro. Vamos respeitar quem tá doente, quem não tá. Vamos respeitar quem largou do marido, quem não largou. Vamos respeitar as unhas que as pessoas fazem. Vamos fazer parceria, vamos crescer. Vamos fazer conexão de crescimento. Se você é de uma religião, o outro é da outra. Se Não você interessa. acredita em Deus, se o outro não acredita, cara, vamos cada um cuidar da sua vida, Se respeitando dá super certo. né? Não interessa se é cristão, se é evangélico, se é não sei o quê. Tá tudo bem. Pronto, só respeita. Eu tenho as minhas convicções. Eu sei no que eu acredito. Eu sei que sou muito amada por Deus, porque é cada presente que eu ganho, olha hoje aqui. Esse aqui pra mim é um presente. Então, a gente respeitando o próximo, acho que dá tudo certo. E eu quero muito que a gente seja mais unida. Eu quero muito. E as meninas, eu falo pra todas que são instrutoras da Formes, são todas minhas colegas. E estou aberta à parceria com todas elas. A gente trabalha com o mesmo produto. A gente tem um embasamento teórico muito parecido. Muito. Então, Vocês aprenderam super da certo. mesma fonte. Uhum.
É sabe? tudo muito combinando. E a gente consegue passar a mensagem igual. Então, a mensagem chega na aluna de maneira muito parecida. Inclusive, parece na época da formação, você já marcou um curso por lá também, Já. Olha, tá vendo? Eu fui pra Formarse ano passado e eu amei São Paulo também. Eu sou aquelas emocionadas que chega na cidade e ama. Sabe assim, quando vai visitar um lugar, eu queria ter uma casa aqui. Enfim, mas eu amo muito onde eu moro. Mas eu amei São Paulo. Eu amei aquela uma energia de prosperidade, uma energia... Todo mundo trabalhando, todo mundo andando. Todo mundo correndo atrás, sabe? Você gosta disso. Eu gosto disso. E aqui eu senti a mesma coisa. Então, eu disse, eu vou fazer alguma coisa lá. Eu vou fazer na minha cabeça, eu dizia pra mim, eu vou fazer alguma coisa lá. E aí, eu disse, gente, eu não consigo ir na formação, mas eu vou ter que ir na formação. O que eu vou fazer? Vou mandar mensagem pra Michelle. Faço-me. E, assim, vão ser comigo 11 instrutoras. 11 instrutoras. Que vocês vão dar o curso? Aham. Caraca, pensa nisso. Meu Deus, já corre e compra esse curso, gente. 11 instrutoras. 11 instrutoras. Que legal. Vocês vão montar um evento. Isso aí. Eu tô até com um pouco de medo, mas eu vou com medo mesmo. Vou com medo mesmo? Uhum, eu vou com medo mesmo. Que Vão você ser falou quantos dias? Vai ser um dia só. Como é que eu vou fazer? Eu pensei em alinharmos para algumas falarem o mesmo assunto juntas. Então, Sim. a gente reduz tempo. É, porque uma ali apresenta, depois vai ter prática, né? E aí Não vai ter prática, porque vai ser um só workshop. demonstração. Isso. Tá, porque vamos lá. não vai dar tempo, Mi. Entendi. 11 pessoas é muita coisa pra um dia. Eu já disse pra elas, vamos se organizar da próxima vez? Mais tempo? Por favor. Não dá pra mudar pra 2 dias? Não dá pra mudar pra 2 dias? Eu acho que ainda não dá, porque a gente já começou a gente começou a venda hoje dos ingressos. Que legal. Eu quero ver esse folder, eu quero ver esse negócio. Tá, eu vou te mandar. Eu quero ver. Porque assim, eu fiquei muito feliz, sabe? Só que eu entendi que, como você falou, Você não ficou dá pra... muito feliz porque você tá unindo pessoas. Isso aí, eu fiquei muito feliz. Porque elas querem ser vistas, mas como que você vai fazer pra elas serem vistas? Eu disse, você não vai conseguir botar todo mundo num palco. Como que você vai conseguir colocar todo mundo num palco? Não tem jeito. Sozinho eu não dou conta, gente. Vocês têm que me ajudar. Entendeu? E elas querem ser vistas, querem que as pessoas saibam que elas são capazes. Mas elas têm medo. Então vai a louca, corajosa aqui, né? Porque eu quase sou louca e juntou todo mundo. Quem topou tá lá. Agora, né, as meninas estão me pedindo, eu também queria. Digo, gente, já tem 11, não tem como. Deixa você pra próxima. Mas assim, foi isso que eu aprontei aquele dia que eu te mandei mensagem, viu? Que legal. As meninas começaram a me chamar e eu comecei Eu te dei uma ideia e você já destrinchei. destrinchou ela total. Destrinchei. Mas tem uma galera me ajudando, né? Porque eu não consigo sozinha. Então, eu tenho uma equipe que faz o meu marketing, que acabou. Eu disse pra eles, eu tô organizando um monte de coisa. Eu tenho workshop da Forms, eu tenho curso da Murieva, então vocês vão organizar as coisas pra mim. E eles estão me ajudando e são muito fodas, assim. Então, hoje você tem uma equipe de marketing, você tem uma equipe hoje Secretária. de atendimento, tem secretária. Em menos de um ano. E você tá aí, mas eu sou instrutora há tanto tempo e não tô fazendo nada. Cara, Tá perdendo tempo. se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Tá perdendo tempo. Infelizmente, muita gente tá esperando que alguém venha salvar ela. Vai lá, Michelle. Venha, minha filha. Vem, vou te puxar. Vem, minha filha, vem. Eu vou fazer o evento pra você. Eu não tenho mais nada que fazer. É bem isso. Ao olhar pra sua trajetória, quais os momentos que você considera mais significativo que te trouxe até aqui? Cara, isso é forte. É muito forte. Aquele momento que você tomou uma decisão, que aconteceu algo que te trouxe aqui hoje. Que me trouxe aqui, o dia que eu... Ai, gente. Então, o dia que eu decidi fazer o curso com você, em Caxias, o primeiro dia que eu cheguei no quarto, e eu parei assim, pensei, eu disse, isso aqui vai ser a minha vida a partir de hoje. Que legal. Aquele dia foi muito decisivo. O primeiro dia. Que eu gostei do jeito que você falava, eu gostei da sua didática, você foi muito humana. Eu falar você é estranho, fala tu mesmo. Que tu foi muito humana, sabe? É um ser humano de verdade, de carne e osso. E eu entendi, assim, que, olha, ela é um ser humano igual a mim. Por que eu não posso, Né? Por que eu não consigo? Eu consigo, só que eu tenho que percorrer o meu caminho. E eu falo pras pessoas isso. Eu quero ser a Michelle. Não, tu não quer ser a Michelle. Tu vai se inspirar nela.
Mas tu tem a Exato. tua história, a Michelle teve a história dela. A gente Exato. não tem histórias iguais. Não. Como que eu vou querer ser a Lidiane Nascimento? Não tem jeito, cada um teve sua história. Como que eu vou ser? Você quer ser a Lidiana? Você quer perder seu marido? Porque a Lidiana já ficou viúva, perdeu o marido dela. Você quer a história dos Quer? outros? Mas quando você quer a história dos outros, Ó, você quer ser a aqui Michelle? também tem que ter. Quer ser a Michelle? Quer passar falta das coisas? Quer vender na feira e ter que esperar vender pelo menos 2 peças pra você dividir o espetinho com seu filho? Quer Não isso? quer, não quer. Tu Então, não quer a história dos outros. Tu quer ser o outro. Tu quer a grama que já tá pronta, mas tu não quer ir lá botar a terra, tu não quer ir lá colocar a grama, botar as florzinhas. Você admira alguém? Modela aquela pessoa e fala, eu quero conquistar as coisas que ela conquistou. E pronto. Vai Segue lá, o seu processo. conversa com ela. Isso. Paga um curso com ela. Conversa com a pessoa. A pessoa vai te falar. Você sempre fala. Ih, A gente chega e te pergunta, Michelle, agora eu quero fazer isso e isso. Você fala, faz tal coisa. Seja assim. Tá tudo ali. É só querer aproveitar. Em vez de olhar o lado ruim da pessoa, admira o que ela tem de bom, porque todo mundo tem defeitos. É. Todo mundo tem defeitos. Se eu for procurar em você, eu vou achar. Mas isso vai mudar o que eu sinto por você? Não vai. A gente Que tem todos que nós focar. temos, né? Todos nós temos. Aí você me lembrou uma fala do Joel, que eu acho muito legal. Ele fala o seguinte, que hoje em dia algumas pessoas tentam modelar outras, mas só se elas forem perfeitas. E não existe isso, Não gente. existe A gente perfeição. precisa aprender a modelar o que a pessoa tem de bom. Ele deu um exemplo. Eu admiro toda a trajetória, toda a força, toda a determinação do Elon Musk, mas eu não curto a parte que ele usa drogas, eu não curto a parte disso, eu não curto, sabe? Então, assim, modele aquilo que é forte na pessoa, aquilo que você gosta na pessoa. E eu não vou montar um foguete. Entendeu? Vou montar um foguete. Ótimo. É sobre isso. Mac, eu não quero a história dele. Ah, eu quero ser bilionária? Quem não quer? Mas pra que quem não quer, né? Mas eu também não quero passar aquela trajetória dele. Ele trabalha pra Você é caramba. louco. Tem umas Ele não coisas tem lá. tempo pra nada. Só Tem umas trabalho. coisas dele lá que eu não quero não, obrigada. Então, a gente admira a pessoa pelo que ela conquistou. Que a história dela é uma história forte, é uma história bonita. Mas ela vai ter defeitos que eu não quero ter. Tá tudo bem. Se afasta da família. Não é um exemplo de família. Não é um exemplo de família. Eu não quero isso pra mim. Não Eu tem uma casa com aconchego Eu quero pra poder, voltar. eu quero poder fazer isso com o meu trabalho. Poder chegar e não, agora eu quero mudar isso na minha casa. Eu com o meu trabalho vou poder fazer isso. Não, eu quero ir pra Disney. Eu vou poder levar meu filho na Disney. Eu quero fazer isso com o meu trabalho. Essas são as conquistas que a gente quer. E sempre vai ser voltado pra minha família, né? Ou empresa, porque é uma família, ou a minha família de sangue. Me conta um pouquinho de hoje, como que é como que funciona a panificadora, o salão, como que um ajuda o outro, dando ideia, você vai lá, ele te ajuda também. Eu Como uso- que funciona hoje? O Marcelo, meu marido, ele me ajuda demais. Portanto que pra mim estar aqui hoje, ele está com o Joaquim, né? Ele tá com meu filho. Os dois estão na praia, né? Não estão passando mal. Então até bem. Tão bem. Mas eu não poderia estar aqui Se nesse ele não momento. tivesse com o se ele Joaquim. não tivesse com o Joaquim. E vice-versa. Um belo dia, eu estava atendendo uma cliente e eu perguntei para ela, eu admiro muito ela. Ela é uma empresária na nossa cidade que tem uma história muito linda. E eu perguntei para ela, o que foi que mudou a sua vida? Eu gosto de fazer umas perguntas impactantes. Uhum. E ela me falou, eu e meu esposo, a gente fez um método CIS. Olha só. E eu nem sabia o que era método CIS. O que é método CIS? E a gente fez o método CIS e foi fantástico. Depois disso, a gente mudou tudo. E ela só me falou Arrepiei, isso. Porque eu fiz e amei e mandei todo mundo lá de casa aí também. E eu disse, quer saber? Nós vamos fazer esse método CIS. Ela fez, eu vou fazer também. Eu Ela admiro fez, ela. eu admiro Foi bom ela, pra deu ela, eu vou certo, fazer foi também. bom. É E eu isso, comecei é a sobre perguntar isso. sobre o método CIS e pesquisar e tal. Eu disse, mas isso aqui é bom mesmo. Não vai ser ruim. Claro, é um treinamento de inteligência emocional. Dei de presente Evolução. pro meu marido. Depois disso, a gente já tinha aberto mais uma panificadora, mas depois disso a gente abriu mais um mercado. E junto com o estúdio, eu abri o estúdio novo e o Marcelo pegou o mercado, os dois juntos enlouquecidos. Como que é isso? A gente se ajuda muito, administra de forma geral, mas ele administra a parte da panificadora
junto com os gerentes, junto com as pessoas que a gente precisa para fazer as coisas funcionarem. Uhum. E o estúdio, eu me viro. O estúdio é meu. Se eu preciso de ajuda, eu chamo. Mas Se eu se preciso de ajuda, intrometer, eu chamo, não. mas se intrometer, não. Não deixa. A gente se respeita. Eu acho que funciona dessa maneira. E ele me ajuda muito, eu ajudo ele. Cada um tem o seu ponto positivo. Ele é muito inteligente para números fantásticos. E Sim, você aproveita isso, lógico. eu aproveito isso. E a parte comercial sou mais eu. A parte de marketing sou mais eu. Então, criativo. Tem que ser você. É. Isso é a sua cara. Isso sou eu. E Mas aí é a gente sua se cara completa, assim. Nesse sentido, a gente se completa. Que legal. Mas eu poderia estar trabalhando em outra coisa? Eu poderia. Então, Claro, hoje não você é. tem a panificadora, você tem um mercado, você poderia simplesmente estar gerindo isso, estar cuidando só do marketing dessas empresas, Podia, em mas casa eu- com seu não. filho, tranquila, mas não é isso que faz o seu coração acelerar. Não é São isso. as unhas. São as unhas. Somos nós. Porque eu vejo que eu sou necessária. Eu sinto que eu sou necessária. Claro que é. E é fantástico quando eu digo para as pessoas, quando tu chega num ponto que o dinheiro ele compra tudo, mas ele não vai te dar felicidade, não vai te satisfazer, ele não vai te satisfazer. Por isso que não adianta a gente querer passar por cima de ninguém. Tem que respeitar a história do outro, do coleguinha. Tem, com certeza. Tá doido. Qual seria o seu conselho hoje para uma iniciante? Alguém que está começando agora no mundo das unhas e sonha em se destacar, sonha conquistar as coisas que você já conquistou, graças a Deus. Eu acho que tem que investir em conhecimento de verdade. A gente tem muitas pessoas que entram em contato com a gente para fechar curso e não fecham. Por quê? Por que elas não fecham? Se tu tem capacidade, se tu é uma instrutora competente, se tu tem didática boa, por que a pessoa não fecha contigo? Normalmente é por valor, né? E aí faz com aquela pessoa que não tem didática, não te transforma numa profissional decente e você não vai se destacar nunca no mercado. Então, conhecimento é libertador. Conhecimento, ele vai te fazer chegar aonde você quer chegar. Conhecimento, e a gente está aberto para ele. A dica foi boa, ó. Na hora que você for se especializar, iniciante, escolhe uma profissional que realmente vai te entregar o que você está buscando e não uma profissional que cobra mais barato. Porque muitas das vezes eu conheço inúmeras histórias de pessoas que escolheram o mais barato, não aprenderam, se frustraram e desistiram. Tiveram que percorrer um caminho mais difícil. Algumas voltaram, outras simplesmente desistiram da profissão porque escolheu o caminho errado. Então, assim, às vezes não, na maioria das vezes, o barato sai caro. Normalmente. Aí sabe o que acontece com essas pessoas? Elas vão lá, fazem o curso, não aprendem, se frustram, algumas desistem, outras continuam tentando, achando que elas são um problema, que elas são ruins, que elas não aprenderam, que elas não são suficientes, até elas entenderem. Falam, opa, e aquela Thalia lá que eu tinha conversado com ela? Será que eu vou lá? Será? E aí vai. Então, assim, gastou tempo. Gastou dinheiro com Gastou produto dinheiro, ruim. Comprou coisa ruim. Se sentiu pior. Tudo porque estava com medo de investir. Investimento em conhecimento, gente, é retorno Certo, garantido. garantido. Eu gosto muito dessa frase. O dinheiro que você não tem hoje é pelo conhecimento que você ainda não buscou. E eu acho que faz todo sentido. Aquilo ali que você ainda não consegue fazer é porque você não aprendeu. A hora que você aprender, você vai ter aquilo ali. Você vai ter. E eu falo isso pra quem quer ser instrutora. Gente, tá ali o caminho. Vocês não querem percorrer. Vai lá e faz a formação. Seja instrutora da Formas. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Ai, eu tô apertada agora. Vai continuar, infelizmente. É muito isso. Eu não tenho condição, vou tentar o ano que vem. O que vai mudar o ano que vem se você não fizer nada? Você me chamou pra fazer a formação um ano antes. E eu não me sinto preparada. Não era nem dinheiro, eu não me sentia preparada. E você já sabia que eu estava preparada. No outro ano, e eu sou assim, muito aberta, muito espontânea, né? Já tinha falado. Falava para todo mundo, eu vou fazer a formação da Michelle. Eu devia ter feito naquele ano. Eu me arrependo de não ter feito naquele ano. Imagina! Mas hoje eu sei que tudo no tempo certo. Você fez e deu certo. E eu me preparei muito para no outro ano fazer.
Eu disse, não, eu vou fazer a formação no ano que vem. Não vai ter escapatória. E aí, quando você lançou, eu te chamei. Você disse, não, você tá pronta. Qualquer coisa eu te ajudo. É sobre isso. É muito mentalidade, né? Muita gente que não consegue... porque eu tenho as alunas, tenho inúmeros cases de sucesso. Das últimas turmas, então, muito, principalmente ligado a desbloqueio, sabe? Pessoas que estavam ali que não conseguiam vender um curso por mês de R$1.000. Que ali no momento da formação teve um momento de desbloqueio, voltou para casa e em uma semana vendeu 7 cursos de R$2.000. Assim, ó, um desbloqueio. Gente que saiu de 4.000 para 10. Isso é maravilhoso, né? Só que assim, são pessoas que se permitiram, são pessoas que fizeram. Sim. E eu também tenho alunas que foram lá e que hoje continua fazendo a mesma coisa. Continua com a mesma carteira de cliente, ainda não conseguiu dar seu primeiro curso, tá ali, precisa ser mais moldada, precisa ser mais, sabe, influenciada para ter coragem. Hoje mesmo eu estava falando com uma, e aí ela estava falando, a formação transformou a minha vida. Mas eu ainda não consigo dar curso. Eu falei, por quê? Uma menina linda, maravilhosa, que não consegue se ver dessa maneira. Se mostrar na internet. Mas é que hoje a gente não vende sem internet. Aí, a gente não vende pão sem internet. Vende. E aí eu falei pra ela, não adianta eu te vender o Transformaster, não adianta eu falar nada pra você enquanto você não quebrar esse bloqueio que tem aí dentro, porque isso é uma crença. Tem que quebrar. É uma crença. E eu vou te falar, agora você falou do método CIS, eu lembrei, não falei isso pra ela hoje, mas vai lá no método CIS pra você ver. Vai lá. Seu marido foi? Você foi? Meu marido foi, eu dei de presente pra ele. E você? Eu ainda não fui. Eu achava que ele precisava mais do que eu. Ah, olha só! Mas conte-me mais. Este ano eu quero fazer. Porque eu dei prioridade pro técnico, né? Eu quis fazer as instruções, eu quis fazer a formação. Eu dei prioridade pro técnico. Esse ano eu vou fazer a formação de instrutores. De novo, porque eu sei que algo vai acontecer ali. Algo vai acontecer ali, porque era pra mim, assim, com certeza. E eu vou fazer o método CIS esse ano. Eu determinei que eu vou fazer. Faz. Vai ser incrível, eu tenho certeza que vai ser incrível. Ele fez pessoalmente ou ele fez global? Ele fez no São Paulo, presencial. É bom. Eu dei pra ele de presente, ele ficou bem na frente, ele aproveitou demais, ele abriu a mente dele pra se permitir, sabe? Ele tinha muita crença limitante nele. E eu consegui enxergar nele várias coisas que estavam ali e ele não. E eu dizia, mas... Aí depois que ele voltou, Opa, peraí, eu realmente consigo fazer isso aqui. Eu realmente posso fazer isso aqui. Que legal. Eu conseguia ver, mas santo de casa não faz milagre, né? Não. Santo de casa não faz milagre. Não, a pessoa ele foi brabo comigo, tá? Ela precisa. Ele foi brabo comigo, tá? Ai, porque lá na hora ele pergunta eu dei de presente. Quem foi arrastado? Aí alguns levantam a mão. Ele foi? No final, os melhores são os arrastados. Ele foi arrastado. Porque eu comprei pra ele de presente, ele nem sabia. Eu disse, comprei, tu vai ter que ir. Não, mas vai tu. Eu disse, não tem como, eu tô com o estúdio lotado, tenho o Joaquim e tenho os negócios pra cuidar. Pode ir. É dezembro, eu tenho que atender. Porque ele foi em dezembro. Foi assim. E eu fui, né? E aí, quando eu fui... Como é que foi? Eu saí de lá. Foi incrível. Não, mas é que tu já tinha uma mente... Não, e desbloqueou muita coisa também. Abriu muito a minha mente principalmente dentro de casa. Principalmente, sabe? Para empresa, ótimo e tudo, mas para dentro de casa, para como olhar para os meus filhos, para como ouvir os meus filhos, para como conversar com meu marido, como validar ele, como entender porque ele os nossos pais. Né? Ele é quieto. Como entender os nossos pais, sabe? Foi incrível. E aí tá. E quando isso melhora, o resto também melhora, né? E aí, só que quando eu fui, eu falei assim, cara, todo mundo precisa fazer isso aqui. E aí, no momento ali do final, que ele vende com desconto, eu já... Eduardo, você vem. Jéssica Madeira, você vem. Não sei quem vem. Aí foi o Eduardo, a namorada, a Jéssica. Na época, o namorado dela, uma amiga. Foi um monte de gente. Hoje vocês trabalham muita família aqui, né? Muita. Como é que... Minha empresa é quase toda familiar. Sempre foi assim ou não? Demorou um pouco pra galera vir assim, junto? Sempre foi vindo um pouquinho. Vem um pouquinho, aí depois vem outro pouquinho. Sai e nunca sai, graças a Deus. Só entra. Só entra. Só entra. Aqui só entra. E aí, o que acontece? Aí, beleza. Aí o Eduardo fez. E, cara, o Eduardo, então, foi uma virada assim, ó. Pensa no menino que mal conversava, que tinha vergonha de atender loja. Ele é extremamente dominante. Não sabia lidar com essa dominância toda, mas era tímido.
Olha. E queria vender. E era nosso vendedor. Quando ele voltou, foi assim, ó, muito rápido. E aí, hoje ele não trabalha, saiu da empresa para trabalhar com a empresa, para ser vendedor da Formes, fora daqui. Hoje ele tá fazendo também um trabalho social selling comigo, mas o método CIS para ele foi assim, ó, Fantástico. nossa, sem dúvidas. E aí eu ficava no pé do Reinaldo, você tem que ir, você tem que ir. Aí às vezes ele escutava uma música. Foi primeiro que o Reinaldo. Foi primeiro. Aí às vezes a gente escutava uma música dentro do carro, e, pelo amor de Deus, como que você fica ouvindo essas merdas? O que esse povo tá falando? A música, tem uma música que fala assim, hoje eu não tô legal. Como que é a música, gente? Não tô legal. Eu sei que é uma música que fica o tempo todo falando, hoje eu não tô legal. E eu ficava, como que você ouve uma merda dessa? Hoje eu não tô legal. Você vai falando, você vai entrando na sua cabeça, Sim. você vai escutando, não tô legal, não tô legal, não tô legal, você não tá legal. E ele ficava, você tá doido, gente? Nada a ver. E eu falava, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Aí ele e o Felipe. Aí chegou um dia que eu falei, não quero nem saber, vocês vão. Fez que nem eu. A gente Obrigada. conversando assim no lugar, falei, vocês vão. Já mandei mensagem pra menina, que é minha vendedora de lá. Falei, arruma, preciso pra agora, hoje. Eu preciso reservar hoje, pro meu marido e meu filho. Pronto, reservei, os dois foram. Eles foram em Salvador. Já entrei, já comprei passagem, vai. Eduardo foi em Brasília, eles foram em Salvador. Todos foram presencial. Felipe e o Reinaldo. Foi o Felipe e o Reinaldo. Foram lá, fizeram, voltaram assim, ó, com tempo de celular. Olha, agora meu celular bloqueia depois de uma certa hora, que eu não posso ficar o tempo todo no celular. Voltaram. Mas essas coisas eu preciso. Tá eu vou vendo? fazer. É. Eu vou fazer. Sim. É muito eu bom. não tenho Matheus. limites. É muito bom, é muito bom. É muito bom. Vai ser fantástico. E aí, claro, tem aquela coisa assim, a hora que você volta, você começa a fazer um monte de coisa. Aí depois seu ambiente vai te engolindo de novo. Aí você precisa, peraí, o que eu tô fazendo? Mas aqui a gente gosta de mudar nosso ambiente, né? Porque realmente o ambiente, ele molda a gente. Nossa, na hora que ele fala lá de ambiência, você fica desesperado. Fala, onde é que eu tô, meu Deus? Mas eu faço isso no estúdio. Né? Porque eu digo pra elas, a gente precisa ter um ambiente de paz, um ambiente tranquilo. De crescimento. Um ambiente de crescimento. A gente precisa falar. Um salão de beleza, gente, ao contrário do que as pessoas pensam. Fofoca? Que tem Não. ficar rolando fofoca, Não. vocês têm que falar de crescimento. A gente fala de De crescimento. evolução. E é de fantástico. coisas novas, de mentalidade, Eu de tenho um inteligência quadro emocional. com as minhas clientes que são empresárias. Porque eu gosto de dar reconhecimento pra elas. Então, é minha cliente, tem uma empresa, vem cá, vamos divulgar essa empresa e já vamos falar um pouquinho do meu trabalho, o que eu faço na tua vida, o que eu causo em ti. Então, a gente tem que trazer isso pra dentro do salão. Você divulga elas. É um podcast, é o ThaliaCast. Sério, que legal! Só que eu faço só com as clientes. Uhum. Eu faço só com as clientes. E aí eu faço um por mês. É um por mês. E aí eu chamo uma cliente específica, e a gente conversa. Tem uma cliente minha que é personal trainer. Ou seja, você vai lá no seu Instagram, porque tem um monte de dica lá de tudo. Isso aí. E aí tem uma cliente que é gerente de custos. Tem uma cliente que... E assim vai. Aí elas vão falando um pouco do trabalho delas e como elas me conheceram, como que é o meu trabalho. Aí você tá vendo como que é um ambiente de crescimento? Porque olha só, se vocês ali dentro do espaço de vocês começam ali, tem um papo legal com essa personal, aí vocês começam a falar de exercício, de dieta, disso, de alimentação saudável. Todas cuidam da alimentação. Todas vão pra academia. É um ambiente. E eu falo pra elas, a gente tem que se ajudar. Que legal. Nós estamos aqui pra se ajudar. A gente não vai ficar aqui sentado o dia inteiro comendo chocolate. Não dá? Boa. E aí Aqui eu fico pegando no pé de todo mundo pra treinar. Eu pego no pé de todo mundo pra treinar. Porque meu eu não sogro, mais disposto pra trabalhar. Meu sogro, de mais de 70 anos, aqui na frente tem uma pracinha, você viu? Meu sogro corre todo dia ali de manhã, meia horinha. Acho tanto, máximo acho que tanto eu pegando no pé dele. Porque a gente quer que eu as sei que é pessoas saudável. tenham longevidade, né? Então, tá tudo ligado. E o ambiente eu acho que importa muito. Muito. Eu acho que eu vou aprender muito no Método CIS. Você vai amar. Vou voltar de lá afiadinha. Vai. Pra quem não tá entendendo nada, o Método CIS é um treinamento de inteligência emocional com Paulo Vieira. Se você ainda não conhece, já vai lá procurar, vai lá no Instagram pra você conhecer um pouquinho, porque é um treinamento assim, ó, transformador, que vai lá dentro da sua crença, vai lá dentro dos seus medos, vai lá dentro da autorresponsabilidade. Eu amo essa parte de autorresponsabilidade do Método CIS, porque é incrível. Ele tem um livrinho assim, desse tamanho, bem pequenininho. Incrível. 50 páginas. Que livrinho. Dá 2 tapas na cara da gente. Toda hora, cada página. Cada página um tapa. Mas é maravilhoso. É bom, é muito bom. E ontem no curso, Madina, vocês botam desculpa nos outros. Vocês botam desculpa nos outros. Quem tá errando é vocês.
Não bota a culpa na cliente. A culpa é tua. Então, para. Para de ficar arranjando desculpa pros outros, que não existe. A culpa é tua de tudo que tá acontecendo na tua vida. Ela falou algo incrível na abertura do curso de hoje também. Não sei o que deu nela, mas hoje ela falou na abertura do curso assim, que tem muita professora, instrutora, que tá preocupada com o ego dela, com o feedback dela. Então, independente do que as alunas fazem, tá tudo bonito. Tá tudo lindo. E aí, o que acontece? Ela massageia o ego das alunas, as alunas saem dali tudo falando que ela é ótima, que ela é ótima, que ela é ótima, porque ela tá massageado o ego, né? Minha unha ficou linda, não ficou, mas ela falou que tá linda, então Tá linda. você acredita que tá linda, e aí você vai dar um feedback positivo. Eu fiz o curso com a fulana e foi maravilhoso, e ele é isso, ele é aquilo. E aí quando você volta, que você começa a treinar, aí a unha começa a dar errado. Por quê? Porque ao invés de focar no que você precisava melhorar na unha, ela focou em massagear o seu ego. E aí, quando você começa a ter dificuldades, não sai a unha, não fica boa, aí você começa a fazer assim, ó. Olha só, você começa a pensar, eu sou ruim, porque todo mundo falou bem dela. O problema sou eu, o problema tá em mim. Então, olha a seriedade do assunto. Não, é fantástico. Cara, não massageia o ego das suas alunas, ensina as suas alunas, tá? Claro, não precisa ser grossa, não precisa ser, né? Não precisa, vai com calma. Mas diz o que Mas tá errado. não massageia o ego das suas alunas. Tá ruim. A unha, falta detalhe, arruma o detalhe. Não adianta você falar que tá bom só pra receber um feedback bom, porque depois ela vai ficar lá frustrada sozinha, pensando que ela é a culpada, porque todo mundo fala bem de você, porque você massageia o ego delas. Então não faz isso. Não faz isso, porque isso não vai ajudar ela a construir sonhos. E esse é um caminho que, por um tempo, você pode até ficar ali bem. Mas chega uma hora que a máscara cai. Não tem jeito. Olha quantos anos ela tá ensinando. E ela vem, e ela vem, e ela vem, e ela vem. Por quê? Porque ela não massageia o ego de ninguém. Massageia o ego de ninguém. Ela Tá chega louco, e diz, é ó, papá, tá ruim, tá ruim, tá volta. ruim. E amanhã eu vou treinar. E eu tenho certeza que a hora que eu mostrar minha unha pra ela, ela vai falar, faz isso, arruma aquilo. Certeza, não tem essa de que a Michelle é minha organizadora, a Michelle é má. Tem nada disso, amiga. A hora que eu vou fazer a unha lá, Já Michelle, era. tá ruim isso aqui, mas uai, como é que você fez Maceta, isso? Ei, tá gente. ruim? Ela chega... Muito engraçado. Quando ela faz assim, Já era. aqui tá ruim, pode melhorar. É bem isso. Mas é ótimo. Meu bem, foi um prazer enorme te receber O aqui. meu. O Prazer meu. enorme. Meu Tenho Deus. certeza que aqui tem... Olha, nós falamos de inteligência emocional, falamos Meu de Deus. crescimento, falamos de... Vamos acabar com as fofocas no mundo Ney. Glória a Deus. A gente consegue. Esse conteúdo tem ouro. Volta nele, assiste mais uma vez, e mais uma, e mais uma. Abre o seu coraçãozinho. Se você é da fofoca, isso aqui não é para te afrontar. É para te trazer através do amor. Entenda que a fofoca não vai te levar longe. A polêmica no Instagram, as brigas no Instagram, realmente é muito bom para engajamento. E seu engajamento vai lá em cima. Mas engajamento não te traz resultados. Engajamento não te traz renda. Engajamento não te traz realização. Nem profissional, nem emocional, nem como pessoa. Nada. Nadinha. Então, vamos falar não para as fofocas? Coloca uma pedrinha ali, igual ela falou. Coloca uma pedrinha, A pedrinha é ótima. né? Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Foi uma honra ter você aqui. Foi um prazer estar aqui contigo.